Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz.
Radcliffe encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emily, que vivia em íntimo contato com as imagens do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos parar aqui e peço que vocês ouçam esse vídeo 2 vezes e vamos continuar no nosso próximo encontro. Esse estudo sobre Jung, desse trabalho de Jung, é muito profundo. É bem profundo mesmo e merece ser estudado com capricho, devagar, várias vezes. Então, procure a Casa de Lakshmi para você estudar o Reiki, a meditação, a respiração, a parte do yoga e aprender mais e mais para um desenvolvimento superior. Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos
e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz. Heathcliff encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emily, que vivia em íntimo contato com as imagens do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o pai.
transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz. Heathcliff encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emily, que vivia em íntimo contato com as imagens
do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos parar aqui e peço que vocês ouçam esse vídeo 2 vezes e vamos continuar no nosso próximo encontro. Esse estudo sobre Jung, desse trabalho de Jung, é muito profundo. É bem profundo mesmo e merece ser estudado com capricho, devagar, várias vezes. Então, procure a Casa de Lakshmi para você estudar o Reiki, a meditação, a respiração, a parte do yoga e aprender mais e mais para um desenvolvimento superior. Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o Pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as decepções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras,
artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz. Heathcliff encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emily, que vivia em íntimo contato com as imagens do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos parar aqui e peço que vocês ouçam esse vídeo 2 vezes e vamos continuar no nosso próximo encontro. Esse estudo sobre Jung, desse trabalho de Jung, é muito profundo. É bem profundo mesmo e merece ser estudado com capricho, devagar, várias vezes. Então, procure a Casa de Lakshmi para você estudar o Reiki, a meditação, a respiração, a parte do yoga e aprender mais e mais para um desenvolvimento superior.
Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz.
Heathcliff encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emile, que vivia em íntimo contato com as imagens do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos parar aqui e peço que vocês ouçam esse vídeo 2 vezes e vamos continuar no nosso próximo encontro. Esse estudo sobre Jung, desse trabalho de Jung, é muito profundo. É bem profundo mesmo e merece ser estudado com capricho, devagar, várias vezes. Então, procure a Casa de Lakshmi para você estudar o Reiki, a meditação, a respiração, a parte do yoga e aprender mais e mais para um desenvolvimento superior. Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o Pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos
e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimos na literatura é Heathcliff, personagem de O Morro dos Ventos Uivantes, romance de Emily Brontë, tradução brasileira de Raquel de Queiroz. Heathcliff encarna os atributos negativos do ânimos em toda a sua crueza, brutalidade, crueldade, capacidade destruidora. Mas Emily, que vivia em íntimo contato com as imagens do inconsciente, conhecia também outras faces do ânimos. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante. É assim que em seus poemas exalta um anjo radiante, um fantasma sempre presente, meu escravo, meu companheiro, meu rei. O ânimos, nos seus aspectos positivos, tem funções importantes a realizar. É um mediador entre inconsciente e consciente, papel desempenhado pela ânima no homem. Se atentamente cuidado e integrado pelo consciente, traz à mulher capacidade de reflexão, de autoconhecimento e gosto pelas coisas do espírito. Então nós vamos parar aqui e peço que vocês ouçam esse vídeo 2 vezes e vamos continuar no nosso próximo encontro. Esse estudo sobre Jung, desse trabalho de Jung, é muito profundo. É bem profundo mesmo e merece ser estudado com capricho, devagar, várias vezes.
Então, procure a casa de Lakshmi para você estudar o Reiki, a meditação, a respiração, a parte do yoga e aprender mais e mais para um desenvolvimento superior. Vamos relaxar bem nosso corpo e vamos dar continuidade ao livro de Início da Silveira. Primeiro receptáculo do ânimos será o Pai. Transfere-se depois para o mestre, para o ator de cinema, o campeão esportivo ou o líder político, projetado entre o homem projetado sobre o homem amado, faz dele uma imagem ideal, impossível de resistir à convivência cotidiana. Vêm as exceções inevitáveis. As relações entre o homem e a mulher concorrem dentro do tecido fantasmagórico produzido pela ânima e pelo ânimos. Portanto, não é para surpreender que surjam emaranhados problemas na vida dos casais. As personificações que o ânimos assume nos sonhos, contos de fadas, mitos e outras produções do inconsciente variam em escala larguíssima. Formas animais selvagens, demônios, príncipes, criminosos, heróis, feiticeiras, artistas, homens brutos e homens requintados. Do mesmo modo que a ânima, o ânimos é suscetível de evoluir e de transformar-se. Vários contos de fada nos dizem de príncipes metamorfoseados em animais que, por fim, redimidos pela heroína do conto, o que significa a evolução. O que significa evolução e integração do princípio masculino na consciência da mulher. As representações dos aspectos negativos do ânimos são particularmente abundantes. Vamos encontrar exemplo dos mais típicos na Bíblia, no livro de Tobias, capítulo 6, onde é contada a história da jovem Sara, que se casou 7 vezes e matou os 7 maridos na noite de núpcias, por estar possuída pelo demônio Sináiticos. Muitas histórias medievais narram também casos de mulheres que, possuídas de demônios, entregavam-se
a um erotismo desenfreado e cometiam atos destrutivos. Extraordinária figuração do ânimo